Olá, muito boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso canal da Escola Internacional de Desenvolvimento. Hoje, iniciando mais uma super live da Jornada Desperte Saúde. A temática, como diz o nosso convidado, não é para ser, mas pode ser um tanto quanto complexa, né? Nós vamos falar sobre como mudar o estilo de vida e, o mais importante, né, sustentar bons hábitos ao longo do tempo. E o meu convidado é o professor Edilnei Born, uma pessoa muito especial aí na minha vida como profissional de educação física. Ed, é um grande prazer ter você aqui comigo, porque há muitos anos a gente trabalha e trabalhamos juntos, né? Você foi uma das primeiras pessoas que me auxiliou na minha carreira, quando eu me lembro, meu primeiro aluno de personal trainer, você foi o avaliador físico. Você me emprestou a fita de mensurar batimentos cardíacos, que naquela época eu nem sabia que existia, né? Para aquela tecnologia. Isso nós estamos falando no início dos anos 2000, como já tem muito tempo que a gente está aí nessa batalha, né, Ed? E realmente, assim, cara, é um prazer aí estar com você. Hoje, de verdade, eu espero que essas pessoas que estão nos acompanhando ao longo dessa jornada, fiquem até o final, porque a gente tem uma surpresa aí no final da nossa live, e eu gostaria de compartilhar, e também fiquem até o final, porque eu acredito que o conteúdo vai ser um conteúdo muito exclusivo, né, Ed? Então, assim, eu gostaria que você se apresentasse com mais detalhes, né? E também contasse um pouquinho da tua história, do teu trabalho hoje com a PNL, enfim, com todas as atividades que você desenvolve. Mas de antemão, obrigado, viu, Edi? Imagina, aí, Rafa, primeira coisa, eu que agradeço, né? Que honra. Quando você me convidou, eu falei assim, porra, estou me sentindo honrado aqui, caraca. Realmente, né, Rafa, a gente cresceu junto, a gente somos amigos de infância, né? Então, acabamos cursando Educação Física, e foi, obviamente, uma história maravilhosa, né? Bom, agora, a respeito da minha história, eu tenho uma história meio engraçada, né? Eu nunca tive problema com estudar, eu sempre gostei, sempre fui muito... As pessoas falam assim, o Ed ele é muito estudioso. Eu brinco, Rafa, e falo assim, cara, eu não me acho estudioso, eu me acho curioso. Eu quero saber, eu sou o cara, velho, que eu fico encasquetado com os troços, né, Rafa? E quando a gente se formou, eu me formei super bem, estudei durante minha formação, caí no mercado e falei assim, porra, agora o pau vai torar aqui, vamos salvar vidas, né, Rafa? Pô, juramos isso, vamos cuidar da saúde das pessoas e vão lá pro mercado. Caí no mercado, Rafa. Chegava lá segunda-feira, o cara assim, Ed, agora vai. Agora eu vou emagrecer, porque agora eu vou entrar em condicionamento físico, agora eu vou ter saúde. Porra, eu olhava para aquilo, Rafa, e falava assim, porra, o cara vai mesmo. Fazia planejamento, periodização, organizava a vida do cara inteira. Chegava quinta-feira, o cara não aparecia mais. Eu falava, mas nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Esse cara, o que esse cara estava fazendo com tudo que eu fiz? Amassou aí, lixo. Falei, não, pra cima de Moá, não. Pô, e detalhe, Rafa, me responda uma coisa, tá? Já vou resumir a história aqui. Esse cara mentiu pra mim segunda-feira? Não, naquele momento ele estava realmente muito motivado. Segunda-feira o cara estava decidido, mas eu queria entender o que aconteceu de segunda para quinta para que ele simplesmente não aparecesse. Voltei lá na faculdade, imagina, era 99 isso, Rafa. Porra, era o começo da internet, não tinha informação nada. Voltei lá na faculdade, e aí, professor, e quando o cara não vai? Aí foi perguntando um para um, até que um cara falou assim, ó, Ed, você vai ter que entender isso aqui, ó. Você vai ter que entender como que a cabeça desse cidadão funciona. Você pode entender de periodização, você pode entender de biomecânica, anatomia, você pode entender métodos de treino, você pode entender tudo. Se o cara não for, acabou o teu trabalho. E foi aí que eu comecei na minha jornada com a PNL para entender aqui, ó, como que o cérebro funciona, como que a nossa mente funciona, a nossa mente consciente, nossa mente inconsciente, para que eu entendesse o que estava acontecendo com a cabeça dessas pessoas, para que eu conseguisse ser mais assertivo. Porque no final das contas, Rafa, se a gente não consegue tirar as pessoas do sedentarismo, colocar elas dentro
da atividade física, inserir elas, ajudar elas a sustentarem essa mudança de estilo de vida que a gente tanto fala, a gente precisa apoiar isso, esse projeto, né? Porque é muito fácil de falar, culpar ele. Tá, tudo bem, ele tem a parcela de culpa dele, mas será que eu não poderia ajudar mais? E foi isso que eu fui descobrir na PNL, e aí comecei a ter resultados muito mais significativos. Hoje saí já da educação física, não atuo mais como professor, como personal, mas continuo ajudando pessoas a trabalharem aqui, ó, com a cabeça. Então hoje eu faço formações de programação neurolinguística para entender como que o cérebro funciona, a nossa mente funciona. Então eu fiz uma transição, né? Em 2016 me aposentei, tive 20 anos de experiência na educação física, que eu me orgulho muito, tive uma carreira maravilhosa. Às vezes as pessoas vêm, Rafa, Ed, você largou? Não, cara, eu sou apaixonado, educação física é o meu coração batendo. Só que levar uma carreira já é difícil, levar duas do jeito que eu gosto, cara, não dá. E daí eu tive que optar pela PNL para ajudar nessa parte que eu vejo que na educação física a gente está avançando agora com passos largos e eu estou muito feliz por isso, Rafa. Não, muito legal, Ed, essa história. E eu vou te falar uma coisa, eu acredito que essa aula, ela é exatamente para estimular o nosso público que acompanhou essa jornada, porque é aquela história, né? Para as pessoas que querem sair do sofá, mas não sabem direito como fazer, ou para uma pessoa que ela não consegue manter essa rotina dos exercícios físicos, porque ela arranja justificativa muitas vezes, né? Ah, eu não tenho tempo, hoje está frio, hoje está calor, amanhã choveu, e enfim, né? Para aquelas pessoas que desanimam ao longo do caminho, né? Ou que isso que você falou, começa na segunda-feira com a motivação a 1000, chega na metade da semana com a motivação em 0, né? Então, quando você falou para mim, e eu ainda falei, Ed, vamos fazer a última live com você. Por quê? Por que eu queria fazer a última live com você? Porque tinha essa questão do... Vamos falar muito, tá? Na jornada Desperte Saúde, de mudança de estilo de vida, de autorresponsabilidade, autoconhecimento, autogestão, seus sabotadores, hábitos saudáveis, tudo isso é sim importante. Mas quando a gente conversou, você me falou uma coisa que para mim foi matadora, né? Como que eu sustento esses hábitos ao longo do tempo? Eu quero mudar a minha vida, tenho essa certeza na segunda-feira, e por que é que na quinta-feira não tenho mais essa certeza? Então, eu acho que veio a calhar essa tua introdução, porque foi exatamente isso que me chamou muita atenção e que, inclusive, me deixou muito curioso, Ed. Eu vou te pedir, cara, assim como um colega de profissão, me explica, velho, como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa importante, Rafa, é entender, que nem você já falou umas 2, 3 vezes a palavra motivação, o cara segunda-feira estava motivado e, pô, o cara não consegue sustentar. Na verdade, Rafa, o tema que eu trouxe, que eu gostaria de mostrar para você e para todo o público que vai embarcar com você nessa grande jornada de mudança de estilo de vida, é um tema muito legal. Ele é simples de entender, mas profundo na sua essência, mas é fácil de entender, tá? Você falou de motivação. Tem uma outra pessoa que pode chegar e falar, não, é o ambiente do cara. Meu, é o ambiente, olha o ambiente que ele está inserido. Ah, não, mas, porra, trabalhando no lugar que ele trabalha, daí não vai para frente, né? Pô, mas olha os comportamentos, é o tipo de atitude que ele tem. O outro fala assim, não, porque são as crenças dele, olha a crença, quanta crença limitante. Né? Pois é, e se eu te falar, Rafa, que na verdade, tudo isso é uma forma sistêmica de se enxergar a vida. Quando a gente tem... e eu vou pedir, Alberto, coloca o slide 1 aí para mim, fazendo um favor. O Alberto é o nosso suporte aí. Boa. Quer ver? Ó? É esse gráfico aí que a gente vai precisar entender, Rafa. É super simples. Cara, não tem erro. Pelo amor de Deus. Olha só. Isso foi desenvolvido por um antropólogo chamado Gregory Bateson na década de 40, 50. Depois a PNL pegou isso, evoluiu isso com o Robert Dilts, mas, enfim, os criadores é só para dar sustentação ao negócio, tá? O que eles descobriram? Que a nossa vida, Rafa, é baseada na relação sistêmica dessas 6 coisas aí. O que é uma relação sistêmica? Todas elas interferem em tudo. O que isso aí quer dizer? Ah, Ed, o ambiente interfere em quem eu sou?
Sim, interfere. Vai interferir. Então, se existe a primeira dica cuide do seu ambiente. Mas vamos pensar assim, ó. Eu sou eu, Ed, desse jeitão aqui, ó, porque eu estou inserido dentro de um ambiente que me faz ser o Edzão desse jeito aí. O Ed que você conhece é porque ele está num determinado ambiente que me proporciona esse tipo de característica que eu tenho. O Ed é desse jeitão aí, ele tem tudo que tem e ele é desse jeitão aí, ó, porque ele tem ações, ou seja, o que ele faz. Então, são comportamentos. Eu sou desse jeitão porque eu ajo de determinada forma, não ajo de outra, por isso que eu tenho esse jeitão. Né? Eu tenho capacidades, Rafa, eu tenho habilidades que eu consigo fazer, tem coisas que eu não consigo fazer, por isso que eu sou esse Ed aqui que você está vendo. Eu tenho crenças, eu tenho valores, ou seja, eu acredito em algumas coisas e eu me motivo através dos meus valores, ou seja, eu dou valor a determinadas coisas, não dou valor a outras, por isso que eu sou desse jeitão. Por isso que eu me chamo o Ed Trainer de PNL, eu dou até nome para a minha identidade, para o meu nome. Então vamos pegar lá, vamos supor lá, tá? Eu sei que ele está falando de mudança de estilo de vida, e pode ser qualquer coisa. Do sedentarismo para um ativo, do gordo para o magro, enfim, do mal condicionado para o bem condicionado, do atleta amador para o atleta profissional, qualquer coisa, a identidade da pessoa. Como que ela se identifica? Então, às vezes, o pessoal fala assim, eu sou gordo. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas, sabe o que é, Rafa? Não, você não é gordo. Você só tem uma camada espessa de gordura cobrindo a identidade magra que existe dentro de você. Porque você tem músculo, você tem osso, como eu. A única diferença entre nós é que você tem uma camada mais espessa de gordura. Então, você é magro. A gente só precisa eliminar essa gordura aí que está aí. Então, eu vou permitir com que ele se chame de gordo? Não. Não. Porque senão ele fortalece a identidade. Tá vendo? A crença dele sobre a identidade. Da identidade, Rafa, identidade, crenças, valores, capacidades, habilidades, comportamentos, ambiente, tudo isso tem a ver comigo, o Ed. Qualquer relação que eu tenha fora de mim, por exemplo, a minha relação com a família, isso é o que a gente chama de sistema. Às vezes as pessoas vêm, Rafa, e falam assim, Ed, o meu problema é que meu pai é gordo, minha mãe é gorda, meus irmãos são gordos, e eu sou gordo também. Ou seja, e às vezes, Rafa, ele até tem boa vontade, às vezes ele está motivado. Só que, inserido dentro de um sistema desse, criado num ambiente desse, qual é a possibilidade? É mesmo que você falar para um drogado, encher a casa dele de droga e falar, não se drogue. Sim, a gente vê muito isso também na questão econômica, né, Ed? Muitas vezes uma pessoa que não tem dinheiro, por exemplo, ela começa a ver o sistema errado porque os outros têm dinheiro, porque todo mundo que ela convive não tem dinheiro. Então é errado ter dinheiro. Eu vou ser pobre a vida inteira. E quantos e quantos livros a gente lê, né, sobre comportamento das pessoas. Por exemplo, tem um livro que eu me lembro agora de cabeça, que é O Segredo da Mente Milionária. Não sei se você já leu, sim, do Harv Eker. Ele fala muito sobre o que você está falando aí, né? Eu preciso ter um comportamento de uma pessoa rica, desenvolver as capacidades de uma pessoa rica, crer que eu sou rico, me identificar como um rico. Muitas vezes você mesmo já se identifica como um perdedor, né, na sua vida, independente de qualquer coisa. Mas então, o que você está falando aí para mim está caindo como uma luva. Assim, eu falei, realmente isso muda a vida da pessoa. Só esse slide, se as pessoas que estão nos assistindo aqui, até deixar um abraço aqui para a Marusa, para a Consuelo, para a Bianca, para a Maria Teles aqui, que eu estou vendo nos comentários. Quem tiver suas dúvidas, aproveite, porque o Edilney aí, a disposição não é todo dia, tá? Então vocês deixem aí seus comentários, não é mesmo, né, Ed? Então, eu acho que só esse slide que você já mostrou aí, Ed, você poderia discorrer sobre esse assunto e mudar realmente a vida das pessoas com uma simples, né? Uma simples lauda, diríamos assim. É isso aí. E aqui, Rafa, se você pegar esses 6 níveis, o que é uma relação sistêmica? Elas estão se relacionando entre elas. Né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo meu
óbvio, né? Eu já estudo esse negócio há 22 anos, obviamente, que eu já sei tudo isso aqui de cor e salteado. Então, quando eu vejo uma pessoa, Rafa, e principalmente quando ela me pede algum tipo de ajuda, ou, enfim, me contrata para algum auxílio, Rafa, eu sei que eu vou falar aqui é uma coisa meio estranha, mas já que a gente está aqui entre amigos, vamos falar, né? Eu imagino os níveis neurológicos na testa dela. Então, assim, ó, o que está separando ela do objetivo dela? Será que é o ambiente? Será que são os comportamentos? Será que são capacidades? Será que são as crenças? Será que são os valores? Será que é a identidade? Será que é a relação sistêmica? E um amigo meu falou assim, Ed, eu vou embora do Brasil. Cara, aqui no Brasil não vai, velho. E ele era estudioso, ele sabia um monte de coisa, um grande amigo meu. E ele falou assim, não, Ed, pô, vou embora daqui. Aí eu, puta, cara, na minha cabeça eu falei assim, esse não é o problema dele. Né? Porque um problema de você mudar de ambiente, sabe qual que é? De você ir embora do Brasil? É que você leva você junto. Você entendeu? Entendi. É que você está levando você junto. Não dá para ir sem eu. Nesse caso, era ambiente o problema? Não era. Eram outras coisas, eram crenças, eram capacidades que estavam faltando. Apesar dele ser estudioso, ele estudava algumas coisas, muitas coisas técnicas. E eu vivia falando para ele, cara, teu problema não é técnico, velho. Teu problema está no atendimento. Capacidade sobre como desenrolar com alguém, como conversar com alguém, como fidelizar alguém. É só isso, cara. As tuas crenças, elas estão boas, os valores super motivado, mas chegava na hora do atendimento, falhava. Ou seja, o problema era a capacidade. Tá vendo? Alberto, coloca o slide 2 lá. Que se o Rafa gostou esse 2 aqui, agora ele chora. Olha só, vamos pegar aqui o ladinho que está vermelho, tá? Então pensa assim, ó. Se eu tenho, posso usar o exemplo, Rafa, de emagrecimento? Só para deixar mais claro? Sim, que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, inclusive, Ed, deixa eu só fazer uma pausa antes de você começar esse slide 2, que já vai complementar o 1, pelo que eu vi aqui, né? Entre o ser e o ter. A Maria Teles fez um comentário aqui, que eu achei importante. Acho que ela falou assim, isto não seria arrogância? O que eu acredito que ela está falando que poderia passar como arrogante é a nossa crença, né, em ser magro, por exemplo, ou a crença em ter dinheiro, por exemplo, né, quando a gente falou do dinheiro, do ter ou não ter, que você vai falar entre o ter e o ser agora, eu já estou vendo, né? Mas assim, Maria Teres, só para te responder, acreditar em você mesmo nunca é uma forma de ser arrogante. Eu acho que você ter uma crença que você pode, que você é capaz, que se você se dedicar, você consegue conquistar as coisas, seja um bom relacionamento familiar, seja uma boa condição financeira, estudando mais, por conta própria ou não, pessoas que não tiveram tantas oportunidades na vida de estudar, se dedicar e conseguiram sucesso financeiro, por exemplo, através do desenvolvimento das suas capacidades. E uma coisa que eu acredito muito é o seguinte, pouca gente na tua vida vai estar do teu lado em todos os momentos ali, talvez você não conte os 5 dedos de uma mão, pessoas que realmente vão estar do teu lado no momento muito ruim. Então, crer em si mesmo é uma premissa básica de pessoas que têm sucesso, pelo menos de todas as que eu conheço, e não estou dizendo sucesso do dinheiro, estou dizendo sucesso pessoal mesmo. Então, na minha opinião, ser arrogante é desrespeitar as pessoas, é não ser uma pessoa humilde, não aprender com os outros, isso é ser arrogante. É você querer ser mais do que os outros, não é nem querer ter mais do que os outros, é querer ser mais do que os outros. Então, só para deixar aí, Maria, não sei se alguma coisa passou, né, como arrogante, mas não era a intenção. Não, e arrogar, né, é falar sobre, né, então, talvez seja a ideia, né, de dizer que meu amigo, nossa, ele vai mudar e ele vai levar ele junto. Talvez seja isso. Mas aqui é um exemplo de que o ambiente não iria mudar ele. Né? Eu tenho um exemplo meu, que o ambiente iria me mudar. Sabe o exemplo, Rafa? Quando a gente trabalhou junto em academias, e quando eu comecei a me desenvolver na PNL, a identidade que eu tinha na academia era no personal, era um professor. Eu tive que mudar o ambiente.
Porque no meu caso, o ambiente iria me salvar. No caso dele, não. Então não é eu dizer qual que é a salvação dele ou não. É uma estrutura que a gente se baseia para entender quais são as maiores possibilidades que eu tenho de chegar no meu objetivo. Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer chegar nos nossos objetivos. Seja ficar mais magro, seja entrar em condicionamento físico, seja fazer uma prova de 10 km, 200 km, igual o Rafa faz. Então, a ideia é essa, é conseguir entender a vida dentro de uma estrutura para que a gente encontre as respostas, quais são as melhores possibilidades que eu tenho para chegar lá naquele objetivo que eu quero. Né? Então, vamos lá. Então, nós temos duas pirâmides aí. A primeira, que está em vermelhinho, é o Ed agora. Então, o Ed, ele tem isso aí, vamos supor que o Ed está meio gordinho e quer dar uma emagrecida, quero ficar mais magro. Então, o Ed, ele é gordinho, tanto que se identifica como gordo. Então, eu estou dizendo, o Ed está gordo, né? Então, eu sou. Por quê? Porque eu tenho um ambiente que me proporciona isso. Então, esse ambiente tem um monte de coisa que tem numa casa onde as pessoas são gordas. Eu tenho atitudes de gordo, eu tenho capacidade de gordo, eu tenho crenças de gordo, eu tenho valores de gordo, eu tenho identidade. Tanto que as pessoas falam assim, eu sou sedentário, eu sou gordo, eu sou não sei o quê. Então as pessoas se identificam. E eu tenho uma relação sistêmica com a minha vida, por isso que eu sou desse jeito e tenho o corpo gordo. Porque corpo é matéria. Se corpo é matéria, então eu tenho gordura no meu corpo. Mas eu sou nível de identidade. Se eu quero tirar isso, se eu quero ter um outro resultado, qual é o resultado que eu busco? Ter um corpo magro. Se eu quero ter um corpo magro, Rafa, o que você imagina que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que construir uma nova pirâmide. Porque é muito provável que o seu ambiente vai mudar. Por exemplo, na sua casa, não vai ter mais aquela quantidade de doce, salgadinho, pizza. Porque esse tem nesta versão do Ed gordo aqui. O Ed magro, que é essa identidade que eu quero criar, ela tem um ambiente adequado para mim. Tem atitudes de magro, eu tenho capacidades de magro, eu tenho crenças de magro, valorizo. Quando você fala muito de motivação e tal, motivação vem dos valores. O que é importante para você? Importa, traz para dentro. E em dentro, porta. Então, os valores é tudo aquilo que te motiva. Motivação é motivo para agir. Se você não tem um motivo para agir, você simplesmente não age, porque não tem motivo, que a gente chama isso de energia motriz. O meu motivo é fraco demais para sustentar essa mudança de estilo de vida que eu tanto quero. E isso pode ser por várias razões. Às vezes pode ser o ambiente, você não consegue mudar o ambiente. Às vezes, você não consegue se enxergar como magro, que é um problema de crença sobre a identidade. Por que as pessoas elas voltam a engordar tanto depois de fazer uma cirurgia bariátrica? Porque se identificam como gordos. Exatamente. Porque ele é um gordo com corpo de magro. Por que as pessoas que acertam a loteria, a maioria vai perder tudo? É, que a gente falou da parte econômica. Porque ele é um pobre com dinheiro. Ele se vê como pobre. Né? Sempre, e acha muitas vezes que ter dinheiro é errado. Exatamente. Então ele é um pobre com dinheiro. Então isso cria um problema na identidade. Ele não consegue se identificar com aquilo. Tanto que as pessoas que emagrecem muito, eu já trabalhei com várias pessoas, uma delas perdeu 70 quilos sem cirurgia. A gente trabalhou 6 anos, 70 quilos. Na raça. E ela se manteve. E ela se manteve. Se manteve, mas porque quando é assim, se mantém. Mas por quê? Porque eu fui trabalhando com os níveis neurológicos dela. Neurológico, né? Criando a identidade dela. Mostrando para ela, tipo, as crenças que estavam limitando ela, os motivos. A gente tinha que ficar trabalhando em cima desses motivos frequentemente. Porque se o motivo não carrega energia motriz suficiente, a pessoa vai parar. O que mudou de segunda para quinta, lá naquele primeiro exemplo que a gente deu? Uma das estratégias provavelmente foi o quê? Os motivos. Às vezes pode ter sido ambiente. Ah, escolhi uma academia que ficava longe 20 quilômetros da minha casa. Um problema de ambiente.
Tá vendo? Às vezes era relação sistêmica. Tanto que essa é uma das coisas que a gente fala muito, né? Para quem começa uma atividade física aí, é exatamente isso, né? Escolha algo que seja fácil de ser feito para você, que você goste e que esteja à disposição, né? Exatamente. E você colocou uma outra questão aí da força motriz. A gente vê também muitas e muitas pessoas que passaram por momentos difíceis na vida. Problema de saúde, por exemplo, é muito comum. O cara teve um problema de saúde, aí sim ele faz toda essa pirâmide acontecer. Ou seja, de segunda para terça a coisa aconteceu também, né? Exatamente. Você está vendo? Porque a força motriz era muito forte, né? Exatamente. Quer ver? Ó, Alberto, volta lá no slide 2 para mim, por favor. Aí, ó. Se você vê, então beleza, nós temos uma relação sistêmica do Ed, que ele tá gordo, tem um corpo gordo, por isso se identifica, e eu tenho uma versão do Ed aqui magra. Eu tenho uma versão dele magra. Só que o que separa uma pirâmide da outra? A mudança. Aceitar a mudança. Quantas vezes, Rafa, as pessoas chegam, às vezes, não para mim, né? Eu não sou nutricionista, mas muitas vezes a gente sabe dessas histórias, né? Que chegava lá no nutricionista, eu quero emagrecer, mas não quero mudar nada. Eu quero continuar comendo, continuar bebendo, ó, não mexe na minha dieta. Falei assim, cara, você não aceitou a mudança do estilo de vida. Isso que você está me pedindo não é compatível. Se você quer comer tudo o tempo inteiro, beber tudo o tempo inteiro, meu amigo, você tem que aceitar a consequência disso. Não? Quando eu fui para Londres fazer uma formação lá, e num determinado momento eu me encontrei com a minha esposa lá em Paris. E quando eu falava para as pessoas, Rafa, eu vou lá para Paris, não sei o quê, sabe o que elas me falavam? Pô, porque você tem que ir nesse restaurante, porque você tem que ir nisso. O que estava na cabeça delas? Só comida. A cabeça delas é uma parte boa também, mas tem outra coisa para fazer também. É bom também, mas tem que equilibrar, mas, né? cara, não dá. As pessoas, assim não dá. Entendeu? Porque eu preciso aceitar que o meu estilo de vida é de uma pessoa magra. E eu não faço isso para ser melhor, para ser... Não, eu só faço isso porque esse estilo de vida é o estilo de vida que eu quero curtir agora, Rafa. Uhum. Pô, eu sei como ser pobre. Porra, agora eu quero experimentar ser rico. Eu preciso criar uma identidade como rico. Pô, eu sei como é ser sedentário, ter uma vida aqui, comer tudo que eu quero, beber tudo que eu quero, fazer atividade física uma vez a cada 20 anos. Cara, beleza, a vida tem tanta coisa boa pra gente desfrutar, né, Rafa? Beleza, cara, você já curtiu 30 anos dessa vida. Cara, o que você acha de a gente experimentar uma outra coisa na vida? A vida não pode se resumir só a isso, cara. Tem mais coisa na vida aí. Vamos experimentar outra coisa? Vamos experimentar, como é ser ativo, por exemplo, fisicamente? Criar identidade, de um atleta amador. Não precisa ser atleta, correr para resultado. Mas, cara, aquele cara que é regular, velho. Eu escutei a live lá do Aurélio. Pô, vamos... O que você acha de a gente brincar de andar? Pô, vamos ver como que é curtir a vida do andarilho, vamos dizer assim. Né? Não, muito legal isso aí. Então, é entender que a gente faz parte da vida. E tem tantas coisas legais pra gente curtir, por que não experimentar outras coisas? Muito legal. E assim, muitas vezes a gente acha que a culpa é nossa, né? Que a culpa é só minha, a culpa é daquele, né? Calma também, não é tão simples quanto parece, assim. Muitas vezes falta também uma metodologia ou alguma pessoa que, por exemplo, faça o que a gente está fazendo agora, né? Sim. Eu vou te falar, que te oriente a isso, né? Eu vou até fazer um link aqui com a Edna Farias, ela acabou de fazer uma pergunta aqui para nós, olha só que ela falou assim. Boa. Dá uma dica, preciso fazer musculação para ganhar massa magra. Sou magra, 51 quilos, 60 anos de idade, tá realmente, né, dependendo da altura dela, mas 51 quilos, mesmo se ela for baixinha, ela é magra, né? Alimentação mais ou menos saudável, vou dizer que a alimentação mais ou menos saudável, você está em 99% da população brasileira, né? Uma alimentação mais ou menos saudável. Ela que precisa fazer musculação, então assim, se ela já sabe, né, que ela precisa fazer musculação, já entra na parte do comportamental dela, né? Ela tem que, primeira coisa, procurar uma academia
para que ela se matricule ou algum centro de atividade física, alguma coisa que ela já possa iniciar. Se ela não está fazendo ainda, o primeiro passo e a dica de ouro é: vai atrás disso, né? Vai atrás de estabelecer essa rotina na sua vida. Então, Ed, o que acontece, né? Eu, quando resolvi aceitar o convite aqui da Escola Internacional de Desenvolvimento, eu até falei para você aqui no offline, né? Era exatamente para atender pessoas como a Edna, sabe? Que muitas vezes precisam de uma dica muito simples de procure uma academia próximo da sua casa, ou uma orientação dessas que você está falando, procure a sua força motriz, ache aquilo que você gosta, faça alguma coisa, e eu acho que a jornada, o curso em si do Desperte Saúde, ela vai trazer algumas verdades, sabe? Do tipo, olha, gente, assim, você está aqui para realmente sair melhor do que você entrou. Ninguém vai ficar contando a historinha que, não sei o quê. Não. Ninguém vai pegar na tua mão, vai levantar, vai te levar até a porta da academia. Nós vamos te dar informações, que são informações que a gente coletou ao longo desses mais de 20 anos, treinando pessoas, fazendo com que a mentalidade dessas pessoas mudassem, né? Vou te falar, né, eu gostei que você falou do aluno, da aluna que perdeu 70 quilos, né? No meu caso, lá vamos pegar aí 2002 mais ou menos, eu recebi um aluno na academia, antiga, ainda existe a academia BeHappy, né? Você chegou a trabalhar na BeHappy aqui em Curitiba? Chegou, né, Ed? Trabalhei. E eu era professor de musculação da sala, e chegou um aluno que ele gostaria de começar a correr, exatamente a minha especialidade, e me contratou como personal trainer. Então eu falei, cara, que sensacional. Aquela época o personal, como você disse, na nossa época não tinha essa tecnologia aqui, né? Para a gente ganhar um aluno de personal era, assim, raríssimo e muito difícil. Eram poucos os personagens trainers na época, né? Tava começando esse tipo de serviço. E eu me lembro que, inclusive, lembro sempre muito de você quando falo do relógio e da fita de frequência cardíaca, né? Naquela época eu já tinha adquirido esse produto. Coloquei no pulso, no meu pulso, no caso, e a fita nele, e corri perto dele, logicamente, para a fita pegar o batimento dele. E ele correu, de 300 metros. Um médico sedentário correu 300 metros no Parque Barigui, aqui na cidade de Curitiba, para quem não é de Curitiba, e o batimento cardíaco dele, eu olhava no meu relógio e falava, não é possível, ele tinha, na época, 40 e poucos anos de idade, batendo 198. Nossa. Falei, tem alguma coisa errada. E ele... E não conseguia falar, cara, eu fiquei com medo, realmente, que ele fosse ter um treco, realmente. Eu falei, não, mas deve ter dado errado essa fita aqui, porque peguei o relógio, tirei do meu pulso, coloquei no dele, e falei, vamos tentar fazer mais um testezinho, vai bem devagarzinho, vamos aqui do meu lado. Aquela didática de quem está iniciando, ele queria começar a correr, eu já tinha feito uma caminhada para aquecer, falei, vamos ver quanto tempo ele corre, até para depois poder prescrever o treino, né, Ed? Quanto que eu corro, quanto que eu caminho, quanto que eu corro, quanto que eu caminho. Ed, deu 100 metros, 198, 202. Falei, nossa rapaz, cara, esse negócio aí, o bicho tá pegando, o cara tá mal mesmo, tá? Para resumir a história, esse médico, infelizmente, cara, eu perdi para Covid. Ano retrasado, uma dó, velho, sabe? O cara jovem, não era sedentário, é aquela pessoa que realmente foi acometida pela doença e, enfim, né, fatores aí levaram, enfim, aconteceu. Mas ele correu algumas maratonas ao longo da sua vida. Pôde aproveitar a maratona do Egito, correu a maratona de Tóquio. O cara começou a correr, ele não conseguia correr 300 metros. Na segunda série, ele não conseguiu correr 100 metros. A gente treinava até, na época da pandemia, ele nunca parou de correr, nunca parou de treinar. Nós íamos no parque, né, os dois de máscara, longe um do outro, tal. Médico, né, ele estava mais suscetível a pegar a doença, ficava o dia inteiro dentro do hospital, né. E eu me lembro, frequência cardíaca, a gente olhava no batimento, ele 140, 150, eu falava, Marcão, o que é que aconteceu com esse coração, hein, meu amigo, ao longo desses 20 anos?
Foi um cara que eu dei aula há mais de 15 anos, até quando eu parei de dar aula de personal trainer para ele, né? Porque eu parei de dar aula, né? Eu me tornei proprietário de academia, enfim. E mesmo assim ele me procurava para fazer essas aulas avulsas de corrida. Então, pelo menos uma vez a cada 2 meses a gente se via só para dar uma corrida junto. Então, você veja que a força de vontade desse cara, como ele construiu essa pirâmide, né? Eu acho que quando eu montei essa jornada, assim, na minha cabeça, né? Falando sobre o curso mesmo, sobre o que nós vamos apresentar nesse curso, a questão da cultura do hábito, de sair da inércia. Vamos falar também, obviamente, sobre inteligência emocional, benefícios da atividade física, a motivação em si entra nesse processo também. Foi exatamente para ajudar pessoas como o meu querido amigo Marcão e para trazer informações dessa qualidade que você deu agora, porque eu acho que esse tipo de informação traz algumas realidades para as pessoas. Né? Tipo, olha, gente, se você quer ter um ambiente magro, por exemplo, você não pode realmente comprar um monte de salgadinho, um monte de chocolate, estocar no teu armário, para que de noite o que vai acontecer? Você está assistindo uma série e vai comer uma caixa de bis. Mas peraí, o que você quer? Você não está me dizendo que você quer ter uma vida mais saudável? Responda para mim, isso é ou não saudável para o teu objetivo? A não ser que você aceite que sim. Então tá tudo bem também. Você aceitou que sim, eu não tenho o que fazer. Então, eu pessoalmente, Ed, gostei muito dessa pirâmide aí que você nos mostrou, meu amigo. E quer ver, ó, Rafa? Alberto, volta no 2 aí. Vamos pegar o caso da Edna aqui. Olha o caso da Edna. Ela tem o quê? Um corpo magro. Magro. E ela se identifica. Sou magra. Magra. Ela não falou assim, eu quero ficar gorda. Ela falou assim, eu quero fazer musculação para ganhar massa magra. Então ela quer ficar mais forte, ela não quer ficar mais gorda. Tá vendo? Então, só numa simples frase dessa. Então, quando você falou assim, primeira coisa, busca um ambiente adequado. Qual é o ambiente? Uma academia. Então, tá vendo? Ambiente. Eu tô começando a construção da Edna forte. Da Edna mais forte. Ed, mas eu tenho 60 anos. Tá vendo? Se você acreditar que não pode porque você tem 60 anos, seu problema é crença. Legal. Você entendeu? Aí, então, qual é a Edna que precisa ser construída? Que tipo de ações são esperadas dessa Edna mais forte, que tem músculos? Que gosta de ver seus músculos? Qual é o problema? Né? Quais são as capacidades que eu vou ter que adquirir ao longo do tempo? Por exemplo, a capacidade de fazer um bom agachamento, capacidade de me nutrir melhor. O que vai ter nesse ambiente que vai me nutrir melhor para aumentar minha massa magra? O que é esperado em termos comportamentais? Quais são as crenças da Edna de 60 anos que vai criar essa identidade mega turbo? Turbo. Quais são os valores? Qual é a energia motriz? O que vai te mover? Quando surgirem os obstáculos, chegando no inverno, quando surgirem isso, qual é a força que vai dar de frente e vai ganhar? Então, por exemplo, a gente está em Curitiba, né? Uma cidade fria. Pô, sei lá, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tá 0 graus. Se eu não tiver uma motivação, uma energia motriz forte para me sustentar nisso, na hora que vier o frio, o frio ganhou. Então, aonde que estão esses motivos? Porque motivos podem existir a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou desmotivada. Não existe ninguém desmotivado. Porque motivado para comer, você tá, né? Para alguma coisa você está motivado, né? Desmotivado você não tá. Suas motivações. Eu quero saber qual é o motivo que vai te fazer ficar mais forte. Porque, Edna, olha, o bicho vai pegar pro teu lado. E é lindo, é uma trajetória linda. A Edna está querendo abandonar essa identidade que ela conviveu para criar uma nova. Olha que riqueza de vida. Isso se chama história, Rafa. Isso se chama história de vida. Às vezes as pessoas vinham, né, com as suas crenças, né? Então, claro, eu já sou vacinado, já tenho de cor essa pirâmide, eu já dava no meio, né? Que nem você falou, é choque de realidade. O pessoal fala assim, Ed, comer é o maior prazer da vida. Aí eu chegava, sabe o que eu falava? Vou bater a crença dela. Comer é o melhor prazer da vida? Pô, que legal. Como que é ver o sol nascer em cima do Pico Paraná, que é o pico mais alto do sul do Brasil?
onde você vê aquelas nuvens lá embaixo, assim, e você vê aquela bola vermelha subindo. Você sabe como que é? Não, tá vendo? Então, como que comer é o maior prazer da vida se você não consegue ir lá ver o sol nascer? Uhum. Tem tantas sabe, né? coisas. Meu, a vida, comer é um prazer? Para muitos é. Agora, o maior prazer da vida? Ah, não, velho. Ah, essa não dá. Porque aceitar essa crença vai colocar o que em xeque? A sua nova identidade. Porque você continuar acreditando, comer faz parte da vida. Agora, pô, você já experimentou isso a vida inteira. Será que não dá para experimentar uma outra coisa agora? Olha que como vai tornar a nossa vida mais rica, Rafa. Sim. E é sobre isso. E a sustentar esse projeto é o que a gente chama no mundo da PNL de alinhamento dos níveis neurológicos. Essa pirâmide, Rafa, ela vai alinhando e desalinhando ao longo do tempo. Porque aqui, claro, eu estou falando duas pirâmides de forma didática, mas na verdade nunca existiu duas. É uma que vem se transformando para outra. Entendeu? Então, essa que é de vermelhinha, ela vai se transformando na verdinha. Entendi. Tá vendo? Então, ó, transforma ação. Existe uma forma de agir que eu preciso mudar. O processo de transformação sou eu criar essa nova pirâmide com essa nova relação, que essa nova relação é o que vai sustentar o meu novo estilo de vida, com essas novas experiências que eu quero dar para minha vida, como história de vida. Pô, Edi, eu quero fazer alguma coisa. A gente no mundo aí corporativo, né? Inclusive eu vou utilizar dessa ferramenta durante o curso da jornada Desperte Saúde, que é a análise SWOT. Vocês utilizam também nessa questão da PNL, porque veja, o que eu procuro, né? Durante o curso Desperte Saúde, quando ele foi montado muito em cima também desse embasamento, né, científico que nós temos hoje. Aí tudo isso que você está falando é ciência. Isso não saiu da tua cabeça, né? Foi embasado, produzido, trabalhado, aplicado e provado que funciona realmente e altera o comportamento do ser humano e faz com que ele evolua. Uma análise SWOT também é validada pra caramba, por exemplo, no mundo empresarial, mas o que eu gosto da análise SWOT? Que você pega todas as tuas fortalezas e mapeia. Todas as tuas fraquezas, mapeia. Quais são as ameaças, né, que vão te perder aí pelo meio do caminho, e quais são as oportunidades que vão te levar a atingir essa meta e esse objetivo. Então, quando a gente fala do curso em si, essa é apenas uma das ferramentas que a gente pretende trazer para as pessoas, né? Outra ferramenta, por exemplo, estou dando alguns exemplos aqui, é a organização do tempo, né? Porque as pessoas tendem a dizer que não tem tempo. Eu, de vez em quando, eu gostaria de mostrar a minha agenda para algumas dessas pessoas que não têm tempo, com 3 filhos, com 2 empresas, e mesmo assim conseguindo manter as minhas 3, 4 sessões de treinamento de corridas semanais, por exemplo. E hoje a gente perde muito tempo com telefone celular e mídia social, por exemplo. Então tá mais fácil do que na nossa época, Ed, de arranjar tempo, porque lá em 1900 bolinha, quando a gente treina, não tinha nem telefone celular. Então, quando o cara não tinha tempo, geralmente ele estava enrolado com alguma coisa que realmente... Mas hoje não, você vê muita gente que não tem tempo assim, né? Sim. O tempo ideal. Você não tem tempo para nada, mas para ficar meia hora, 40 minutos na frente de um telefone celular, você arranja um tempo, velho. Inclusive sentado e comendo na frente da televisão. Então, assim, Ed, eu quero trazer isso para as pessoas, sabe? Falar que, pô, a gente produziu um material, pô, super exclusivo. Vai ficar gravado isso 6 meses depois, né, ao decorrer do tempo das aulas, isso vai ficar gravado. Essas informações estão aí para você poder aproveitar. Vai ter um acompanhamento, vai ter um grupo, uma comunidade no WhatsApp que a gente vai poder ajudar as pessoas, tirar as dúvidas, enfim, e tudo baseado nisso que você está falando, em ciência, em experiência e realmente em resultado prático. Então, não eu vejo como uma excelente oportunidade de fazer aquilo que a gente jurou lá atrás, né? Ajudar as pessoas a mudarem de vida e criarem hábitos mais saudáveis. Rafa, quando você coloca, né, as pessoas, não tenho tempo, a gente tem um jargão que ele fala assim, não, a gente não tem prioridade.
né? E aonde que estaria a prioridade dentro dos níveis neurológicos? Nos valores. O que é importante para essa pessoa? Muitas vezes, você está vendo, está colocando em xeque. E assim, não sou eu. Cara, não é o Ed, é você que está me pedindo ajuda. Eu estou te dizendo. O problema são os valores, são as prioridades. O que é mais importante? Você assumir a tua nova identidade ou ficar 1h30 no Insta? Tudo bem, se você trabalha com isso, pô, esse é teu trabalho, isso faz parte. Agora, você ficar ali fazendo assim no Insta durante 1h30 e vem justificar que não tem tempo para ter uma vida mais saudável, mais ativa, fala, não, cara, daí você tá dando de frente com um negócio que eu falo assim, não, cara, eu tenho que encontrar esse tempo. E eu encontro fácil, é assim, ó. É bem rápido, realmente, cara. É impressionante como a gente acha, né? Como quando você começa a trabalhar com isso, né? Como você começa a mapear também pessoas que se sabotam demais, né? Que meu Deus, nada dá certo na minha vida, que nada acontece porque o ambiente que não favorece, então assim, tudo isso, a gente precisa trazer essa questão também da inteligência emocional, né? De como utilizar essa inteligência emocional ao nosso favor, que hoje tem aí a literatura, o YouTube, as jornadas, os cursos ensinam a fazer isso. E tem um ponto, né, de que a gente não tocou ainda, que eu acredito que você deve ter tido mais trabalho ainda do que antes, que ainda estamos na pandemia, né? Ainda não passou a pandemia, não passou, mas como é que foi, cara, para você pessoalmente e para os teus alunos, clientes, o pessoal que trabalha com o cérebro, né? Porque assim, vamos pensar, vamos falar de volta, vou trazer de novo aqui o curso, né, do Desperte Saúde. Até quando a gente foi precificar isso, foi muito difícil, porque a gente ia trazer tanta informação de qualidade que o valor ia ficar lá no alto. E a outra, você poderia, por exemplo, se matricular numa academia, contratar um personal trainer e pegar todas essas informações e conseguir o resultado que você quer e pagando 10 vezes mais. Então a gente queria um valor que fosse mais acessível, até para isso, para poder disponibilizar, porque a gente sabia dos impactos da pandemia, do sedentarismo, há quanto tempo que a gente já não acompanha isso. Como é que foi para você, assim, pessoalmente e assim, para os teus clientes, né, o que você faz hoje, lidar com a cabeça? Então, Rafa, eu tenho muitas versões aí para essa história, né? A primeira versão foi o seguinte, tipo, para mim, profissionalmente, foi maravilhoso, porque eu, com a identidade que eu sempre busquei criar, com um agente de transformação, eu falei assim, agora eu já sei, lembra da identidade? Eu já sei como fazer essas coisas ao vivo. Agora eu vou criar a identidade online. Tanto que tudo foi pensado, Rafa. Enquadramento, distância da câmera, luz, microfone, tudo foi criado para que eu criasse esse Ed ao vivo, outra coisa, o Ed online. Entendeu? Mas Ed, como é que foram para as pessoas? Eu mostrava isso para as pessoas. Essas ferramentas, elas são muito úteis. Ed, mas nossa, daí ficou ou um ou outro. Pois é, mas agora nós estamos saindo. Sabe o que a gente tem? Nós temos esse e esse. Durante 2 anos, a gente teve que optar entre esse ou esse. Agora nós temos duas coisas, Rafa. E olha que evolução que a gente teve. Nós tivemos perdas, eu tive perdas familiares gigantescas. Mas apesar de ter tido essas perdas gigantescas, eu tive de pessoas da minha família, amigo, da minha família, eu hoje vejo, isso aí eu acredito, Rafa, não quero debater religião, nada, mas eu acredito em Deus. E se Deus colocou isso para mim, é porque ele queria me ensinar alguma coisa, porque o meu Deus é justo. O meu Deus, ele quer que eu aprenda, ele quer que eu evolua, ele quer que eu me desenvolva, ele quer que eu tenha experiências maravilhosas aqui com essa vida que eu tenho. Eu não posso me limitar. Não seria justo com a minha vida e com a vida de todo mundo. Eu enxergar possibilidades e não agir. Então, eu não fiquei usando Rafa de muletinha, não, cara. Eu cheguei e falei assim, galera, é isso, esse é o desafio para mim. Vamos para cima. Porque esse sempre foi o espírito, Rafa, que eu utilizei com os meus alunos.
Cara, existe sim a possibilidade da mudança, existe sim a possibilidade da transformação, existe sim a possibilidade de fazer algo que seja legal, que seja digno, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se desenvolver, não só dentro da matéria, mas também intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Enfim, Rafa, não sei se não uma viajada demais aí. Não, não. Edi, deixa eu só te perguntar uma coisa. Pedir desculpa para o pessoal aqui. Travou para você ou para você tá normal? Cara, deu umas travadinhas, mas nada demais, assim. Eu É, tava me vendo, mas não sei se você tava travado, Rafa. eu vou pedir até para o pessoal colocar nos comentários aqui para nós, porque para mim ficou bem travado. Pô, inclusive essa parte aí emocional mesmo, tu aí ficou, né, bem puxada aí, mas para mim travou bastante. Então, se alguém puder colocar nos comentários aí se travou muito para vocês também aí, eu peço desculpa, até posso repetir a pergunta para o Edilnei aqui, para, né, se Tá, vamos alguém. lá. Vamos ver aqui, esperar um pouquinho aqui, vamos ver. Ó, escreveram aqui para mim que no privado que travou, mas que agora está melhor, né? Ó, Agora tá. para mim agora melhorou também. Para mim melhorou também. Então peço desculpas para vocês aí, mas acho que a mensagem foi passada aqui, né, Ed? Mas voltando lá ao assunto, né, da questão da PNL mesmo, né? Dessa parte cérebro do negócio. Eu acho que, voltando para o tema inicial, para o título da nossa aula, né? Eu gostei muito do título. Como mudar seu estilo de vida? Agora eu vou te pedir o pulo do gato e a questão final para o nosso convidado, hein? Olha só. Tá, vamos lá. A pergunta é, como que eu mudo meu estilo de vida, então, e sustento esses bons hábitos ao longo do tempo? Né? Eu já vi que você apresentou a pirâmide, que tem várias técnicas que você consegue fazer isso. Mas parece fácil, mas não é tão fácil assim também. Isso é crença, Rafa, mas vai ser fácil. Fácil. Eu preciso botar essa crença nas pessoas realmente, porque assim, na minha cabeça tá tudo mapeado. Sim. Pode estar quantos graus forem, eu vou estar treinando, né? Agora, eu quero transferir isso, né? Como que eu consigo? Claro. Então, a primeira coisa é pensar no alinhamento. A minha primeira recomendação básica. Então, na hora que terminar a live e tal, isso aqui vai ficar exposto lá no YouTube, vai lá e tira um print da tela. Tanto que no primeiro slide tem as perguntas. O que, como, quando, por quê? Que são as perguntas que você deve fazer para você mesmo para bancar uma mudança de estilo de vida. Dá para botar de novo aí, Beto? O slide número 1 aí, só para o Ed. Aí, ó, só para o Ed reforçar. Isso, esse aí. Olha lá, ó. Onde e quando? Então vamos pegar aqui o caso da Edna. A primeira coisa, coloca isso aí numa folha. Escreve isso aí. Leva a sério isso aqui. Porque você vai encontrar tudo na internet. Você vai falar, por que não dá certo? Um fala que é motivação, o outro fala que é porque você não sabe fazer, capacidade. O outro fala, não, é que tuas atitudes. O outro fala que é comportamento. Na verdade, é tudo isso junto. Então, se eu tivesse que dar uma dica de ouro, Rafa, seria, olhe para isso aqui tudo. Não adianta olhar só uma coisa. É tudo. Tudo se relaciona. Às vezes é a tua identidade, às vezes é relação sistêmica. Quer ver? Ó, eu vou te provar isso, Rafa. Às vezes as pessoas não emagrecem, sabe por quê? Porque o marido ou a esposa tem ciúme. O problema não é ele. O problema é o outro. O problema é uma relação sistêmica que ele tem dentro do ambiente dele. Quando que esse cara vai emagrecer? Ou quando que essa mulher vai emagrecer? Toda vez que ela emagrece, vira um inferno dentro de casa. Tá vendo? Então, nesse caso, é uma relação sistêmica. O pulo do gato é o seguinte, olhe para essa pirâmide, No caso da Edna. Edna, qual é o ambiente que me proporciona? Quais são os comportamentos? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Crenças e valores. Quem vai se beneficiar com isso? Qual a identidade que eu vou criar? E quem mais vai ser impactado com essa mudança de estilo de vida? Quando você tiver tudo isso respondido, alinhado, a mudança é inevitável, Rafa. Inevitável. Basta alinhar os níveis neurológicos e a sua mudança está concretizada. Basta alinhar, basta pensar. Entendeu? Agora,
Se eu não escrever, se eu não parar 1 minuto, beleza, nossa, conteúdo legal, tudo. Mas, meu amigo, muitas vezes você tem que... Alberto, pode tirar para mim, fazer um favor? Muitas vezes você precisa de uma ajuda para isso. Então, que nem no caso do curso do Rafa, vai ajudar você a construir uma pirâmide dessa? É óbvio que vai. É óbvio que vai. Por exemplo, SWOT, onde que entra o SWOT? Na relação sistêmica, porque ele faz uma avaliação dos sistemas. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então, o pulo do gato é: imprime esse troço, coloca na porta da tua geladeira e começa a responder essas perguntas. E aí, e agora eu vou fechar aqui, tá, Rafa? A pergunta mais poderosa que você deve fazer quando você está analisando os teus níveis neurológicos: o que te impede de conseguir? Porque o que te impede de conseguir, vão vir várias respostas. Aí você começa a colocar o ambiente, aí você, putz, isso aqui é crença. Opa, aqui eu tenho um problema no meu sistema, vou ter que negociar com a minha esposa ou com o meu marido. E começa a aparecer os gaps. Uhum. E são esses gaps que, se você não tratar, é provável que o teu projeto vai por água abaixo. Então, ter um curso, que nem o Rafa colocou, né, que pensou sobre tudo isso, meu amigo, é esse tipo de apoio. Agora sim, ó, Rafa, com esse tipo de apoio, fica mais fácil ou mais difícil? Muito fácil, se você quiser. Exatamente. Edi, cara, é isso, meu. E assim, o Desperte Saúde, ele quer aplicar essas técnicas, né, da inteligência emocional, conseguir abraçar essa parte, né, para quê? Para justamente diminuir a chance dessas pessoas desistirem no meio do caminho, né? Então, de verdade, assim, eu quero poder ajudar as pessoas, mas eu preciso também que elas estejam comigo ao longo dessa jornada. Para quem não sabe, né, essa jornada ela vai ser uma jornada de 8 aulas. Então, nós vamos ter aulas tratando sobre a cultura do hábito, sobre dicas de como sair da inércia, por exemplo, uma montagem, por exemplo, de um plano de ação diário, né, daquilo que a gente estava falando agora, dessa ajuda dentro da tua realidade, como é que eu monto um plano de ação, né, cada um com a sua realidade, muitas vezes estabelecendo metas, a questão de disciplina, como encontrar uma motivação nessa força motriz, né? Como que a gente acha ela, cada um com o seu, cada um. Lógico, já falei, né? E tentando equilibrar o corpo e a mente, mas trazendo as pessoas muito para a prática do negócio, sabe? Não só ficar também só na teoria, aquilo que você acabou de falar. Legal, tá aí, a ajuda está aí. Mas se você não levantar da cadeira e não sair, né? Nada vai acontecer. Eu queria te agradecer, cara, pela tua participação. Você, como sempre, uma pessoa muito especial para mim, assim como um amigo, como um parceiro de profissão. Tive o prazer de trabalhar com você quando você era profissional da área de educação física. Tive o prazer de dividir a mesma sala com você, né, ministrando aula de spinning. E eu me lembro que os perfis eram tão diferentes, né, cara? Eu, o maluquinho que saía pedalando, que nem um doido, gritando, e você trazendo a PNL para dentro da sala, em grupo, e aplicando essa neurolinguística e essa inteligência emocional há mais de 20 anos atrás, quando as pessoas, Edi, não pensavam nisso ainda. Não existia essa quantidade de pessoas doentes mentalmente e fisicamente, né? Infelizmente, nos últimos 20 anos, a gente piorou muito aí a nossa qualidade de saúde mental, né? Nós podemos observar aí nas Olimpíadas, né? Todo ano a quantidade de atletas profissionais que só fazem isso, que desistem de participar dos Jogos Olímpicos porque não estão equilibrados emocionalmente. Então veja a importância que a tua profissão hoje tem para a sociedade, né? E eu acredito que você contribuiu demais, assim. Eu acho que uma pessoa que assistiu essa live hoje, acompanhou as outras 3, tenho certeza que ela vai clicar no botão e vai se inscrever, porque ela vai receber mais 8 aulas ainda de um conteúdo desse nível. E eu queria te agradecer por me auxiliar nesse processo dessa conscientização, Ed. Que legal, Rafinha. Bom, a primeira coisa para eu me despedir aqui, eu gostaria de deixar uma fala, assim, sobre a palavra decisão. Decisão, de corte.
quando as pessoas elas querem mudar o seu estilo de vida e vão sustentar isso ao longo do tempo, sustentando esses níveis neurológicos, sustentando todo o processo que você está proporcionando para essas pessoas, porque assim, informação, quero, sei lá, aula de yoga, você coloca no YouTube e vai. Agora, como que você organiza todo esse processo de transformação? O importante é decisão. Tome a decisão. Faça. Olhe para a sua vida, olhe para a sua identidade, olhe para quem você quer se transformar, olhe as experiências de vida e tome uma decisão. Então, o que eu penso, Rafa? Espero que as pessoas tenham curtido muito, eu espero que elas decidam, que elas tomem a decisão, clicar nesse link, entrar junto com você nessa jornada, porque é uma jornada maravilhosa que vocês terão pela frente. Rafa é uma pessoa maravilhosa, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, participar desse processo. E tamo junto, né, Rafa? Não sei se travou aí ou não. Não, tá dando aqui, mas Ed, deu para entender tudo e é isso aí, meu amigo. Vamos para cima agora, aguardar para começar no dia 20 aí essa jornada e passar todas essas informações necessárias para que as pessoas possam colher os frutos de tudo isso que a gente tem para contribuir com elas. Ed, então, beleza. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, viu? Fica com Deus. A gente tem que marcar um café o mais rápido possível. Vai ser um café de umas 3 horas, mas eu posso ficar do teu lado até a hora que você precisar, meu amigo. Beleza, Rafa. Muito obrigado. Fique com Deus aí. Galera, tomem a decisão. Mudem seu estilo de vida. Vocês têm o suporte que vocês precisam aí com a Rafinha, beleza? Galera, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E vamos que vamos. Até mais. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.